Boa noite. Boa noite. Agora nós vamos começar a sexta aula, que eu vou falar um pouquinho sobre a evolução, a anotação do técnico de enfermagem, e depois nós vamos partir para a revisão, ok? Compartilhamento de tela. Aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre as anotações de enfermagem. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Pronto. Anotações de enfermagem. São, no total, 4 tipos de evolução. A evolução de entrada, feita no ato da internação, priorizando problemas levantados no histórico, que servirão de referência para a primeira prescrição de enfermagem. Devem constar a entrevista e o exame físico. Evolução de entrada, ou seja, se você acabou de conhecer o paciente, você está lá num posto de saúde, você precisa descrever que você conheceu o paciente naquele momento. Então, como é que é? Tem que dar um exemplo bom, né? Você vai abrir uma folha de curativo para aquele paciente para anexar o prontuário do paciente que foi lá fazer um curativo. Aí você coloca. Nessas folhas normalmente já vem padronizado o nome um local para você colocar o nome do paciente, só que você pode tem alguns casos que você abre manualmente. Senhor fulano de tal, vou colocar um nome aqui nele, senhor Marcos, 46 anos, com histórico de diabetes mellitus, comparece à sala de curativos para a realização do procedimento de um curativo de uma ferida no membro inferior direito. Você começou aí. Essa é a primeira parte da evolução. Esqueci de uma parte. O paciente chega acompanhado da esposa, andando, mancando. Mas aí eu vou colocar o termo técnico para você. Deambulando com dificuldade de locomoção. Aí você pode fazer a anotação das duas formas no prontuário. Não tem problema você não lembrar que o paciente estava deambulando. Você pode falar que ele chegou andando. Aí você coloca que ele conversou, você coloca o estado geral se ele é uma pessoa que ele é orientado, ou se ele é aquela pessoa que parece que tem um Alzheimer, uma doença mental, que não consegue comunicar sem o auxílio de alguém, tá? Então você coloca, o paciente chega, o paciente está orientado e verbalizando, e comunicando. Pronto, você já colocou ali. Como que está o estado neurológico do paciente? Nessa breve prescrição que você fez, você já colocou como é que está o estado neurológico do paciente? Como que está o aparelho locomotor dele? Você já colocou que ele está mancando, tá? Você já colocou que ele tem histórico de diabetes, ou seja, isso é um dado muito importante para a colocação ali no prontuário dele, tá? E aí você vai descrever o que você fez com ele. Né? Troca o curativo estava assim, assim, assado. Essa parte eu não vou entrar em detalhes com vocês agora, mas porque a parte de curativo vocês vão ter que aprender nas aulas práticas, tá? Não tem como descrever um curativo agora, não. Eu estou falando só de prontuário, tá? Aí você coloca dessa forma, e aí você anota, por exemplo, os dados vitais do paciente. Se você checar a pressão dele, você coloca. Se você checar a temperatura, você coloca, tá? E quando for executar o curativo, você vai descrever o curativo como foi. Para terminar essa evolução, você não pode deixar nenhum espaço em branco, tá? Se você errar, se você falar que é no membro inferior esquerdo, e não é no membro inferior esquerdo, você coloca digo, você não risca, você não rabisca, você não passa corretivo. Você põe uma vírgula, escreve digo, membro inferior direito. E aí depois disso, você dá um traço até o final da linha,
Pode dar outro traço embaixo para não ter espaço de ninguém escrever nada, tá? E escreve seu nome e o número da sua identificação. No caso, quando vocês tiverem Corém, o número do Corém, tá? Se tiver carimbo, a pessoa utiliza o carimbo, mas não é obrigatório. A evolução diária, feita a cada 24 horas após o recebimento da passagem de plantão e visita ao paciente. É aquela coisinha que eu coloquei lá no... Peraí, ok. Tá. Que eu coloquei lá no... Eu preciso abrir aqui, mas eu preciso fechar essa parte. Nossa Senhora, que dificuldade. Aqui. Essa evoluçãozinha aqui, ó, que eu fiz. Recebo o plantão com o paciente no leito, inconsciente, sedado com dormonide em bomba a 20 ml por hora. Paciente em decúbito lateral direito, com tubo orotraqueal número 8, fixo em 25 centímetros. Fixação firme e limpa. Eu estou descrevendo tudo que eu estou vendo com o paciente. Tá? Essa é para quando você recebe o plantão. Volta lá não era aqui também. Era aqui, ó. Aqui, ó, 18 passos. Isso. Evolução diária. Você recebeu o paciente do plantonista anterior, o plantonista anterior te avisou que o paciente teve estase gástrica. O que é estase gástrica? A gente infunde a dieta pela sonda, né? E aí, se o paciente tiver com algum problema de saúde, que a dieta não desça, não prossiga pelo intestino, essa dieta vai voltar pela garganta do paciente. E isso pode causar uma pneumonia no paciente, tá? Então, isso tem que ser muito observado antes de infundir dieta no paciente, se ele tem estase. O que acontece? O plantonista anterior me passou que o paciente apresentou estase de 400 ml. Nossa, 400 ml é muito mesmo, é uma mamadeira de neném cheia. Aí, quase meio litro. Aí, tá, essa informação que ele acabou de me passar, eu vou relatar ela no prontuário. Porque eu vou relatar lá. Recebo plantão, o paciente está assim, assim, assado, assim, assim, assado. E sou informada pelo enfermeiro do plantão anterior que o paciente apresentou estase de 400 ml nessa noite. Por quê? Porque isso é importante, porque você relata que você sabe que o paciente está com um problema, porque você não pode negligenciar essa informação. Você pode, inclusive, pegar essa informação, que é a informação mais importante daquele momento, e grifar ela na sua evolução. Não tem problema você ir lá e passar um traço embaixo na sua evolução. Quer dizer que você está evidenciando que aquilo ali é importante, tá bom? Deve ser feita em partes ou totalmente na vigência de alterações no estado do paciente. Deve conter a identificação de problemas novos que poderão ser abordados, as respostas dos pacientes aos cuidados de enfermagem e a resolução dos problemas já abordados, tá? Então, você vai indicar o que você encontrou de problema com relação ao paciente, o que foi a sua avaliação inicial do paciente, e o que você fez para tentar minimizar isso. Ou você pode... E não tem necessariamente que ser uma coisa manual, física. Você pode simplesmente dizer o seguinte, orienta o paciente a aguardar na sala de recuperação para maiores informações sobre a sua doença. Você pode colocar isso, se você não souber o que falar com o paciente. Você pode falar com ele, espera ali, por favor, supondo que esteja num pronto atendimento. E aí você procura a informação, vai lá e passa para o paciente. Aí você depois relata. Orientado, o paciente recebe alta. Pronto, acabou. Você tem ali o respaldo de tudo que você fez. Evolução complementar, feita a qualquer momento para registrar alterações na evolução do paciente, que impliquem acréscimo ou suspensão de itens da prescrição de enfermagem do dia. Também pode ser do tipo assim,
você tem lá a prescrição de aferir sinais vitais de 2 em 2 horas. Então, você vai lá, naquela folha de evolução do paciente, coloca checados os sinais vitais do paciente às 8 horas, né? Você vai começar com o horário, 8 horas. Checa os sinais vitais do paciente, medico conforme a prescrição, né? Enfim, seguem cuidados de enfermagem. E tem o tipo de evolução que você dá na alta, que você conta tudo que tem no paciente, porque é o seguinte, se o paciente for para casa com uma lesão pequenininha no joelho, e essa lesão for aumentando, e o próximo atendimento do paciente, que ele chega lá com o joelho inflamado e tal, ele vai virar e falar assim, mas eu já saí daqui machucado. Aí tem que ter o registro de quão machucado esse paciente estava. Se o paciente realmente machucou, foi ali dentro do hospital, tá? Você tem que fazer um relatório de como que o paciente deixou o hospital. O paciente deixou o hospital em cadeira de rodas, com oxigênio por catéter nasal, a 2 litros por minuto, tá? O paciente apresentava pele, não apresentava nenhuma lesão na pele, o acesso foi retirado do membro superior esquerdo. Você vai descrever tudo como que o paciente está indo embora, tá? Isso é seu respaldo legal, tá? 18 passos para uma anotação de enfermagem perfeita. Precisa de data e hora, conter a identificação do profissional com o número do Corém. Observar e anotar como o paciente chegou. Essa parte eu acabei de explicar. Né? E dar uma lida aqui para ver como que ele deve chegar. Procedência do paciente, se ele veio da residência, se ele veio de transferência de alguma outra ala, se ele veio sozinho, se ele veio com acompanhante, o que é que chegou com ele. O paciente chega com aliança, chega com brinco, tem que tirar tudo e entregar para a família, senão isso vira um inferno na cabeça de vocês. Dentadura, pelo amor de Deus, gente, dentadura é caríssima. Tem dentadura que é R$3.000. Você perde a dentadura desse paciente, você vai ter que pagar a dentadura do paciente. Então, essas informações você também coloca lá no prontuário. O paciente chegou portando pertences, que os pertences são tal, 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 tal. Você descreve todos. Pertences foram entregados à família, ao familiar fulano de tal. Pertences foram deixados com a enfermeira supervisora fulana de tal. Pronto. Você se resguardou. E isso é muito importante para caso de processos, coisa do fiscalização de Corém, essas coisas, vocês têm que ter essas informações nos prontuários dos pacientes, vocês têm que prestar atenção no que vocês estão escrevendo, tá? Observar e anotar as condições gerais do paciente. Nível de consciência, por que eu falo nível de consciência? Porque não dá para vocês vão reparar nas minhas evoluções, eu sempre coloco paciente inconsciente com tubo orotraqueal na boca, porque, pelo amor de Deus, um paciente consciente com tubo orotraqueal na boca é terrível, tá? Humor e atitude, se o paciente pode estar mal-humorado, ele pode estar com dor, tá? Então, essas informações são importantes por esses motivos. Higiene pessoal, se o paciente chega limpo, se o paciente está sujo, estado nutricional, se ele está muito magro, se ele está com aparência de desnutrido, tá? Coloração da pele, se ele está parecendo que ele está com icterícia, né? Que é aquele amarelão, tá? Se ele está muito pálido, se ele está sudorético, ele pode estar muito pálido, que ele está com a pressão muito baixa, que ele está passando mal por algum motivo, que ele está com enjoo. Então, você coloca que ele está, vamos supor, o paciente chegou branco. Você coloca assim, o paciente chegou pálido, né? Sudorético, pode indicar que ele está passando por dor, pode indicar um monte de coisa que agora eu não vou ficar descrevendo, não, porque isso é da fisiologia, tá? Dispositivos em uso, se ele já tem acesso venoso, se ele tem sonda, se tem algum curativo,
tá? Queixas do paciente, tudo que ele se refere. Estou com dor em tal lugar, estou com dor em tal lugar. O meu pai caiu da escada, o meu pai tropeçou e caiu, o meu pai foi encontrado no chão e a gente não sabe se ele caiu ou se ele deitou, tá? Isso é anotado. Anotaram as orientações que foram efetuadas ao paciente e familiares. O paciente chegou lá no centro cirúrgico, vai fazer uma cirurgia e ele comeu. Ele não pode comer, ele vai receber sedação. Ele não pode comer. Essa parte é a parte da anatomia, da fisiologia, porque ele aspira o que ele pode ter comido quando ele receber a sedação. Volta tudo pela via errada, tá? Então, você tem que anotar se ele está em jejum, se ele se alimentou, que horas que ele alimentou, tá? Se ele chegou com acesso venoso, se ele trouxe algum exame, quais exames, vai anotar tudo. Eu anotava tudo, gente. Dados do exame físico. Se você for fazer um exame físico no paciente, você anota, né? Pressão tal, tal. Os cuidados que foram realizados, no caso, por exemplo, da troca de curativo, que eu já dei um exemplo, tá? Intercorrências, o meu paciente teve uma parada cardiorrespiratória. Eu chamei a equipe e nós começamos as manobras de reanimação cardiopulmonar. Após a administração de 3 ampolas de noradrenalina e 15 minutos de massagem cardiovascular, o médico optou pela cardioversão, retornando o paciente ao estado de homeostase hemodinâmica. Pronto. Seguem cuidados de enfermagem. Dá um traço, assina, bota o número do Corém. Efetuar as anotações imediatamente após a prestação do cuidado. Gente, a gente esquece. A gente esquece. Se você está com um plantão super lotado, não dá para fazer as anotações imediatamente após você fazer. Você vai pegar um caderninho, um papelinho, uma coisa que você não vai perder. Você vai anotar o que foi feito de forma resumida para depois fazer aquela evolução boa, tá? Você vai colocar assim, 13 horas, paciente começou a hemodiálise, tirar 2 litros. Pronto, você não evoluiu, mas a informação está ali. Na hora que você for fazer a evolução das 13 horas, você já sabe o que você vai escrever. Tá? Aí você vai colocar aqui isso, que a técnica de enfermagem fulana de tal foi lá, abriu o acesso venoso dele, ligou a máquina e está hemodializando o cara. Tá? Não devem conter rasuras entre linhas, linhas em branco ou espaços, porque alguém pode chegar de má fé e escrever no seu prontuário, no meio das suas coisas, e parecer que foi você que escreveu. Não é muito comum, não, mas uai, você vai deixar? Tá? Não escrever a lápis ou utilizar corretivo líquido. Lápis, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Dá para apagar e escrever de novo. Corretivo líquido é considerado rasura. Então, você não pode rasurar um prontuário. É contra a lei. Por isso que você deve colocar digo e continuar escrevendo. Devem ser legíveis, completas, claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas. Eu esqueci de um trem que eu tinha que ter anotado às 8 horas da manhã e já é 10 horas. Você escreve assim, ó, 10 horas, em tempo, 2 pontos. Informo que às 8 horas da manhã eu desprezei a diurese do paciente. Ponto. Assina, passa para o telinho, tá? Conter sempre observações efetuadas, cuidados prestados, sejam eles os já padronizados, de rotina e específicos. Realizado banho em leito. Realizado mudança de decúbito do paciente. Isso também é relatado. Constar as respostas do paciente diante dos cuidados prescritos pelo enfermeiro, intercorrências, sinais e sintomas observados. O paciente foi medicado às 15 horas. O esperado que ele seja... Ele estava com febre, você medicou ele com a dipirona,
E aí, qual que é a resposta esperada? Qual que é o tempo esperado? Que dentro de meia hora a temperatura dele comece a baixar. Aí você dá um tempinho, dentro de uma hora você olha lá a temperatura do paciente e a temperatura do paciente não baixou, tá? Você já tinha relatado que você tinha administrado a dipirona para diminuir a temperatura do paciente por causa do estado febril. Aí, dali a uma hora, você vai olhar de novo a temperatura e vai anotar. O paciente ainda encontra-se febril. Procura o médico para novas orientações. Ou consulta o enfermeiro para novas orientações. Também dá, tá? Devem ser registrados após o cuidado prestado, orientação fornecida ou informação obtida. Então, ou seja, não deve se demorar muito para registrar isso, porque pode acontecer do esquecimento, tá? Priorizar a descrição de características como tamanho mensurado, centímetros, etc., quantidade em ml, coloração e forma, tá? Por quê? Retiro 400 ml de estase gástrica do paciente, para saber quanto que o paciente não está conseguindo ingerir de alimento. Retiro secreção purulenta do paciente, volume aproximado de aproximadamente 40 ml. Por quê? Porque eu tirei por uma sonda de aspiração, está lá no copinho de secreção nojenta, eu não vou medir isso, mas aí eu coloco aproximadamente tantos ml. Como que eu vou guardar essa coisa de ml, Amanda? Seringa, gente. A seringa de 20 ml é a referência para vocês, tá? Você olha para aquele copinho que tem um pouquinho de secreção, você pensa, quanta seringa de 20 ml dá isso aqui? Ah, eu acho que dá umas 2. É isso aí, ó. Anotou, tá? Você não tem a calculadora no Oi, não. Então, é aproximadamente, tá? Não conter termos que deem conotação de valor. Bem, mal, muito, pouco. Isso aqui eu já acho um pouco complicado. É porque tem gente que nunca coloca a quantidade em ml, por exemplo. Tipo, você coloca assim, paciente com muito volume de urina. Muito volume de urina não é descrição. Você vai colocar o paciente com grande quantidade de urina, aproximadamente tantos ml. Ou então, mensuro e deu tantos ml. Você vai evitar de todo jeito esse bem, mal, muito, pouco, etc. Tá? Conter apenas abreviaturas previstas na literatura. Não estamos, nesse momento, com tempo de brincar e caçar abreviatura de coisas. Sinais vitais, membro inferior direito, a critério médico. Não estamos com tempo disso. Então, a gente escreve tudo por extenso. Eu já ensinei para vocês, por exemplo, foi só a bomba de infusão contínua. Tá? Pincelei muito brevemente outras coisas, mas aí você tem que pensar que o prontuário tem que ser alguma coisa que todo mundo consiga ler. Então, eu também detesto quando eu pego prontuário de paciente que está lá, porque um monte de sigla, eu estou assim, que é isso aqui, ó? SUV, isso aqui é carro? Não. Eu dou um exemplo do SUV, que eu nem sei se isso existe, tá, gente? Mas estou explicando. Devem ser referentes aos dados simples, que não requeiram maior aprofundamento científico. Ou seja, não precisa tentar usar jargão muito médico e tal, não sei o que tem, porque seu colega não vai conseguir entender, nem sempre vai conseguir. Então, melhora, tá? Tem que ser clara. Quais são as características da anotação de enfermagem? Os registros devem ser com letras legíveis, ter linguagem clara, ter coesão, ser objetivo, ser cronológico. Sempre deve ser precedido de data e hora. Você sempre coloca a data, a não ser que o prontuário seja aberto todos os dias. Aí, quando ele é aberto cada um por dia, você só coloca a hora. Mas, não sendo assim, você coloca sempre a data primeiro, depois a hora. Deve conter assinatura, o número de registro, o órgão de classe ao final de cada registro. Sempre que terminar um procedimento, realizar uma implementação ou ter acesso a novas informações, proceder à anotagem de enfermagem. Nunca realize anotação para um colega e nunca permita que o colega anote em seu lugar. Se o seu colega anotar no prontuário que ele medicou o seu paciente, ele vai anotar que ele medicou o seu paciente e que ele vai assinar, tá? Ele assina. Não deve rasurar, tá? Essa parte eu já falei. Não utilize corretivos, já falei.
palavra digo, entre vírgulas e continue. Aqui está o exemplo. Caso o registro seja do paciente, é necessário passar um traço na diagonal e utilizar o termo sem efeito. Meu Deus, eu peguei o prontuário do Joaquim e anotei os dados, os trem do José. Ai, fazer o quê, né? Você vai pegar uma régua, você pode fazer com a caneta mesmo, você faz um X em cima da parte que você anotou, que não era para ser lido, e escreve sem efeito, tá? Na verdade, está escrito aqui um traço na diagonal, tá, gente? Não vou ensinar errado, não. É um traço na diagonal e utilizar o termo sem efeito. A anotação de enfermagem sem objetivo, com termos simples, sem maior aprofundamento. O técnico auxiliar não deve anotar dados referentes ao exame físico do paciente, como, por exemplo, pupilas isocóricas, abdômen distendido timpânico, uma vez que o exame físico é privativo do enfermeiro. Mas, pelo amor de Deus, né, gente? Chega lá um paciente com o oi saltando para fora, você vai colocar que o olho dele estava fora da órbita, que o olho dele estava fora do local que deveria estar. Tá? Então, isso aqui não é errado colocar, não. Tá? Você não vai se ater a essa parte. Deve ser realizado o ato de checar os horários presentes nas prescrições de enfermagem e médica, após realizar o devido procedimento. A checagem eu já expliquei para vocês vão colocar. Aí aqui está explicando direitinho como é que checa, tá? Você vai lá onde está anotado o horário, faz a checagem com as letras do seu nome e vai lá na evolução do paciente e fala: mediquei com os medicamentos prescritos para o horário ou mediquei com os medicamentos fulano, ciclano, beltrano. Tá? Quanto tempo falta para a aula, né? Estou sem relógio. Mas aí, vamos embora. Meu telefone celular está aqui. Beleza, ainda temos tempo. O que aconteceu? Por algum motivo não foi feito o que tinha que ser feito. Mudança de decúbito, por exemplo. Não pode ser feito porque o paciente estava pronado. Quando o paciente está pronado, ele vai ficar naquela posição, porque está prescrito que ele vai ficar naquela posição durante um determinado tempo. Então, a mudança de decúbito não foi feita e ela está lá na prescrição. Você vai bolar ela, você vai circular aquele 12 que está escrito lá, aquele 8 que está escrito lá, que está escrito o horário, você vai circular ele e vai pequenininho lá escrever o motivo. Prona. Beleza? Paciente pronado. Tá? A anotação deverá conter no cabeceiro os dados do paciente, tá? E isso eu já expliquei que nem sempre é assim. Tem hora que você tem que abrir prontuário com o nome do paciente. O que eu não devo anotar em folhas sem cabeçalhos. Por quê? Porque tem lá folha do hospital fulano de tal, aí tem um lugar para você colocar o nome do paciente, tá? O número da folha, muitas vezes, e a data, tá? Então, tudo isso já são, quando você trabalha numa instituição, são impressos padronizados pelaquela instituição. Quem não trabalha para a instituição, como é que faz essas anotações? Por exemplo, a pessoa que está prestando esse serviço de cuidador, eu sugiro que a pessoa que presta o serviço de cuidador, ela tenha um livro-ata, onde ela vai anotar tudo o que acontecer. Ela vai fazer a evolução do paciente nesse livro-ata. Por quê? Porque não sei nem se tem valor legal, tá? Mas a profissão cuidador, ela é muito nova. Antigamente era técnico de enfermagem que cuidava, então a família que cuidava. Então eu não entendo a legislação a respeito disso, tá? Mas eu recomendo que quem for fazer tenha alguma forma de respaldo legal, tá bom? Diferenças de evolução de enfermagem e anotação de enfermagem. Evolução de enfermagem, aí tem aqui o que é exclusivo do enfermeiro e o que é do técnico de enfermagem. Não vou ficar parada nesse aqui não, que isso aqui é só ler, tá? Modelo de evolução técnico de enfermagem. Aí, olha lá. Isso aqui é um print de uma tela de um negócio. Tá lá. Tem o espaço para o nome do paciente, idade, o quarto, o leito e o sexo. Por que tem isso tudo? Porque existem pacientes com o mesmo nome.
O meu pai se chama José Pereira de Souza. Eu sou de Divinópolis. Vocês não têm ideia da quantidade de José Pereira de Souza que tem lá na minha cidade. Então, beleza, meu pai está lá internado, fazendo angioplastia, que ele fez essa semana. Aí tem que saber que o José Pereira de Souza, de 83 anos, está no quarto, não lembro que número que era o quarto dele, não, no leito 2 do sexo masculino, porque tem a questão do nome social, tá? E o horário, tá? Diagnóstico nem sempre está escrito no nosso prontuário, tá? Na maioria das vezes está, mas nem sempre está, tá? A data do dia, qual que é a folha do prontuário, tá? Isso aí é dos formulários padronizados. Mas aí toda essa informação que você conseguir efetuar no prontuário e dar continuidade a essa informação, ela é importante. Aí começa, consciente, confuso, calmo ou agitado, hidratado. Aqui tem as opções para vocês, para ajudá-los a evoluir. Essa página aqui, ó, depois se vocês quiserem imprimir ela para poder treinar, para fazer evolução de paciente, essa aqui eu recomendo, ela é uma boa página. E esse site aqui tem umas informações interessantes também que vocês podem estar utilizando. Vamos voltar para aqui para isso. Quero mostrar para vocês mais uma vez essas imagens que estão aqui, tá? Essa aqui, 10 minutos, meu Deus. As evoluções estão aqui, vocês usem como exemplo. Quando eu falo que foi efetuada a medicação em tal horário, conforme prescrição médica, eu estou falando dessa prescrição médica aqui, tá? Então, agora vamos lá para a revisão, tá? Aula 1. O que eu vou focar com vocês aqui, ó? O exercício, vou abrir aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Exercício, tá? Você tem que ter uma noção do que é um bulário, tá? Nós estamos falando isso desde a primeira aula. E o foco nosso aqui, estou preparando vocês para a prova, tá? Nome comercial, princípio ativo, tá? De Novalgina, de pirona. A via eu não vou focar, porque tem várias vias. Indicação. Indicação é indicado para dor e febre. Tá? Efeito esperado. O que ele espera? Melhora da dor, da febre. No caso, por exemplo, dos antihipertensivos, diminuição da pressão arterial. Tá? Tempo de ação. Quanto tempo esse medicamento leva para fazer efeito no paciente? Em quanto tempo eu tenho que voltar para avaliar o paciente de novo? Tá? Contraindicações. Contraindicações, vou pegar mais essa aqui, que é, vamos supor, o paciente muito debilitado. Não. Vou pegar em nível de prova, vamos ver aqui. Vocês vão estudar todas elas, mas eu vou dar uma focada nessas duas aqui, ó. Infelicidade, esses mouse, gente. Estou acostumada com o mouse lá de casa, que ele trava sozinho. Histórico de doenças. Aí, dose, período, isso aqui eu não vou focar, não, tá? Reações adversas também é importante, pode dar uma lida nisso aí, nas medicações que eu vou cobrar. Agora, quais medicações que eu vou cobrar, tá? Eu não estou aqui com a lista, eu vou mandar no grupo quais são as medicações que eu vou cobrar. Eu vou mandar para vocês amanhã, depois de amanhã, uma coisa assim, quais medicações que vocês vão ter que estudar com afinco para essa matéria, tá? Cadê? Aula coisa. Aula 2 agora. Aula 2. Essa aula aqui a gente leu bastante. Vamos ver o que tem aqui. Heterogenia nos pacientes. Eu quero que vocês saibam o que é heterogenia. Primeira coisa. Pelo amor de Deus, vocês não souberem o que é heterogenia. Tá?
que é iatrogenia? E vamos supor, eu vou descrever uma situação em que o paciente está internado e tal, não sei o que tem, e vou colocar lá VOF, o paciente corre risco disso, corre risco daquilo, corre risco disso, corre risco daquilo. E aí a prova vai ser mais ou menos assim. Tá certo ou não tá? Tá? Vou dar um tipo um estudo de caso desse da iatrogenia aqui. Deixa eu ver aqui. Residência de enfermagem. 5 erros que todo enfermeiro precisa evitar. Ah, isso aqui eu vou perguntar sim. Isso aqui vai cair, tá? Erros de comunicação, esquecer-se das medidas de segurança, tá? Esse texto aqui todinho, tá? Pode focar nele. É aqui? Não é aqui, ó. É aula 2. Isso. Erros de enfermagem, o que está em estudo. Deixa eu ver se tem alguma coisa evidenciada aqui. Verso, medicação do... Isso aqui é basicamente uma continuidade daquele outro. Como eu disse para vocês, as partes que estão gravadas, que estão grafadas aqui, evidenciadas, elas têm maior importância, mas os textos, eles, no geral, são todos importantes. Eu vou dar, é o que eu acabei de falar com vocês, vou dar um estudo de caso para explicar, para dar um VOF, uma coisa assim. Isso aqui era leitura complementar, não precisa preocupar. Isso é para vocês saberem, tá? Vou pegar aqui o exercício de certo sobre física, psíquica e social do paciente. Uma aluna me perguntou a respeito disso aqui, ó, interferência dos erros na condição física, psíquica, social do paciente. Se você fizer o paciente passar muito medo ou ficar muito bravo na consulta, por algum motivo que seja, por exemplo, porque você riu de algo que ele te contou, você causou um problema para ele. E o problema foi físico? Não. Foi psíquico. Então, as suas atitudes corporais, a maneira como você lida com o seu paciente, também tem fundamental importância na iatrogenia. Você pode traumatizar o seu paciente, tá? Paciente, aí aqui é evolução, daqui a pouco nós vamos chegar nessa aula do intramuscular e não sei o que e tal. Os 5 certos, essa aula aqui eu quero que vocês dêem uma lidinha, principalmente nos que tem as marcações, tá bom? Vou ficar mexendo em muita coisa que não tenha marcação, que eu acho que é sacanagem também. Esta aula. Nessa aula, eu falei sobre o ângulo, sobre, essa parte aqui, ó, quadrante superior lateral externo do lado direito, tá? Eu lembro de ter falado muito bem isso na aula, então vocês já sabem. Se não sabem, é porque não assistiram a aula, tá? Falei sobre os dispositivos. Todos os dispositivos que estão aqui nas imagens foram falados. Então, eu vou cobrar para saber se vocês... Tem alguém com o microfone aberto, viu, gente? Para saber como que é que faz essa inoculação de drogas aqui. Por quê? Porque isso está no trabalho de vocês, né? Vocês me mandaram um trabalho, então eu vou dar uma olhadinha e ver quanto que eu vou pesar a mão com vocês, tá certo? Aula 3, aula 4. Administração de medicamentos. Essa aula aqui está gravadinha, foi uma das aulas que ficou melhor até agora, tá? Então, os dispositivos foram muito bem explicados, e nós paramos em um determinado ponto que não deu para continuar, que foi lá na flebite, não foi, gente? Ver se eu consigo achar aqui rápido, por causa do nosso tempo. Flebite, aqui, ó. Nós paramos aqui na flebite, tá? Aqui existe uma descrição do que é a flebite. Eu posso perguntar a respeito dessa descrição, sim, tá?
mas eu não vou aprofundar no que acontece na flebite e tal. Isso que nós não chegamos a explicar como que é feita a injeção, então eu não vou ficar agarrada nisso, tá? Eu só vou, eu só quero que vocês leiam esses textos, porque pode cair essas, por exemplo, eu posso perguntar, quais são os tipos de injeção? São solução e suspensão, tá? Quais os locais da injeção? Eu vou pedir dessa forma aqui, tá? O material já tinha explicado, tá? Como é que eu volto aqui? Aula, achei. Aula 5, tá? Temos 1 minuto. Eu expliquei sobre o que é bomba de infusão e expliquei como diluir a medicação, preparando os saquinhos de midazolam. Pedi para vocês, no exercício, inclusive, para vocês prepararem para mim um saquinho de midazolam. Quantos ml eu tenho que tirar de um saquinho de 250 ml para conseguir 160 ml de solução para colocar lá dentro as 4 ampolas da medicação que você vai infundir no paciente. Então, essas informações têm relevância e podem cair na prova, tá bom? Vai ser assim que vai ser cobrada a prova de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição essa semana, tá? E, gente, quem não viu as aulas, veja as aulas, que senão, se começar a perguntar coisa que já foi dada em aula, eu vou falar